No decorrer de encontro do presidente Jair Bolsonaro com a Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados, o reverendo João Ribe Palharim fez um discurso contundente. Ele afirmou: Deus tem uma palavra para cada um de nós, mas em raros momentos temos o privilégio de trazer a palavra de Deus para o mandatário. Deus manda te dizer: não abaixe as mãos, pois o sol ainda não se pôs. A guerra ainda não acabou. Quando Moisés estava conduzindo 600 mil ex-escravos, ele libertou de um sistema político do faraó, levando para uma promessa, uma terra maravilhosa, uma nova vida. O pastor relembrou a história bíblica da Batalha de Jericó. Uma nação inimiga se levantou, fortemente armada e muito mais numerosa, e se colocou na frente para impedir. Naquele momento, Moisés chamou Josué e disse: reúne os homens, vai para a guerra e subirei este monte para orar. De lá do alto do monte, Moisés ficou vendo a batalha lá embaixo. O povo de Deus parecia um rebanho de cabras diante de uma boiada furiosa, diante de búfalos. Um exército treinado, fortemente armado e muito mais numeroso. Do outro lado, ex-escravos que não tinham treinamento militar, arco, flechas, lanças, escudos, armaduras. O pastor comparou a história bíblica com a situação do presidente, lembrando que Moisés também teve dificuldades de cumprir a tarefa, mas pediu ajuda para fazê-la e teve sucesso. O pastor disse: Moisés levantou as mãos e começou a orar. É por isso que Deus não quer que as suas mãos sejam abaixadas. O povo de Deus, mesmo mal preparado, avançava e o inimigo recuava. O Senhor acabou de dizer para ninguém desejar a sua cadeira, pois ela é muito pesada. Arão ficou segurando o braço direito de Moisés e Hur segurou o outro braço. Nos diz a palavra que eles ficaram com as mãos de Moisés erguidas. E isso durou até o pôr do sol. Quando chegou o pôr do sol, a batalha estava vencida. Não abaixe as suas mãos, presidente. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 13 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Amém. Bom estarmos aqui. Nesse momento, convidamos o ilustre reverendo João Ribe Palharim, que vai estar ministrando a Santa Ceia.
Graças a Deus. Paz seja com todos. Não vou fazer média com o presidente, mas ele é a maior autoridade aqui presente, a maior autoridade do país. E é evidente que Deus tem uma palavra para a pessoa mais importante do país. É verdade? Deus tem uma palavra para cada um de nós, mas em raros momentos nós temos o privilégio de trazer a palavra de Deus para o mandatário. Deus manda te dizer: não abaixe as mãos, porque o sol ainda não se pôs. A guerra ainda não está bem. Quando Moisés estava conduzindo 600 mil ex-escravos, ele libertou de um sistema político do faraó e levando para uma promessa, uma terra maravilhosa, para uma nova vida. Uma nação inimiga se levantou, fortemente armada e muito mais numerosa, e se colocou na frente para impedir. Naquele momento, Moisés chamou Josué e disse: reúne os homens, vai para a guerra, e eu vou subir nesse monte para orar. E foi com Moisés o Arão, que era seu irmão mais velho, e foi também o Ur, que era seu amigo. E de lá do alto do monte, Moisés ficou vendo a batalha lá embaixo. O povo de Deus parecia um rebanho de cabras diante de uma boiada furiosa, búfalos, ou seja, um exército treinado, fortemente armado e muito mais numeroso. E do lado de cá, ex-escravos que não tinham nenhum treinamento militar, não possuíam arco, flecha, lance, escudo, armadura. O que eles tinham eram facas, foices, que trabalhavam como escravos. Mas Moisés levantou as mãos e começou a orar. É por isso que Deus não quer que as suas mãos sejam abaixadas. E quando Moisés levantou as mãos, o povo de Deus, mesmo mal preparado, avançava. O inimigo recuava. Quando as mãos de Moisés se cansaram por causa do peso da tarefa e abaixava, o inimigo prevalecia. Moisés não podia fazer aquilo sozinho. O Arão, seu irmão, seu familiar, percebeu a coisa e disse: Moisés, senta aqui. Fica sentado nessa pedra. O Senhor acabou de dizer para ninguém desejar a sua cadeira, porque ela é muito pesada. O Arão entendeu que era mesmo. Moisés, senta aqui. E ele pediu: por favor, erga as duas mãos e nós vamos te ajudar. E Arão ficou segurando o braço direito de Moisés, e Ur, que era o amigo, ficou segurando o outro braço, e nos diz a palavra que eles ficaram com as mãos de Moisés erguidas o tempo todo, enquanto Moisés fazia parte dele. E isso durou até o pôr do sol. Mas quando chegou o pôr do sol, a batalha estava vencida. Não abaixe as suas mãos. Por favor, presidente, eu sei que é muita ousadia minha, mas fique de pé. Ergue as mãos, por favor, as duas mãos. Tem algum familiar aqui presente? Não tem nenhum aqui? Tem algum familiar, nenhum dos filhos? Não? Ok, mas desse lado aqui é a sua esposa e os seus filhos. É a sua família. E desse lado aqui, ó, desse lado, todo esse povo que te ama. Desse lado aqui, todos os teus amigos. Deus é contigo. Vai em frente. Não abaixe as mãos, porque o sol ainda não se pôs. Desculpem, viu? Desculpem, mas eu tinha que falar isso. Tenho muitos amigos aqui também, obrigado. Minha gente, a Santa Ceia é a celebração mais importante da vida de um salvo. E eu sempre digo que quem é salvo não perde a Santa Ceia. Quem é salvo?
Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Pelo menos na Paz e Vida nós só damos a Santa Ceia para quem já é batizado. Porque o batizado é salvo. Às vezes não, né? Às vezes a pessoa já é batizada, mas desviou, perdeu a salvação. Mas a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nos mostra como que a Santa Ceia deve ser ministrada. Acompanhe a leitura. Dizem os teólogos que esse texto que eu vou ler é o primeiro relato cristão do que aconteceu naquela noite em que Jesus foi preso. Isso é anterior ao Evangelho de Marcos. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, Paulo está dizendo, não inventei nada não. Santa Ceia desse jeito. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Isso é feito sempre em memória de Jesus. Nós fazemos em memória dele por aquilo que ele fez por nós. E Paulo comenta: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse versículo é de uma alta inspiração. Só pode ter sido escrito pelo Espírito Santo e não por Paulo. Preste atenção, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós vamos ter que celebrar a Santa Ceia até Jesus Cristo voltar. Amém? Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Mas a Santa Ceia nós observamos hoje e vamos fazê-la aguardando o futuro. Porém, trazendo na nossa memória aquilo que aconteceu no passado. O que esta mesa reúne de uma vez só? Passado, presente e futuro. O nome de Deus, quando Moisés perguntou, é Eu Sou. E os estudiosos judeus, os comentadores da Torá, dizem que o nome de Deus, aquelas 4 letras YHWH, reúne ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. Participar desta mesa é participá-la com Jesus. Quando ele celebrou pela primeira vez isto, ele criou um hiato no tempo, de modo que hoje, presente, nós estamos no presente, apesar de trazermos à nossa memória o fato do passado, a morte de Jesus, tudo que ele sofreu por nós, estamos fazendo isso hoje pensando no futuro, porque ele está voltando. Continuando aqui a leitura, eu prometo que não vou comentar mais para a gente não atrasar nada. Diz assim, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, a mulher, o ser humano, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Atenção, para participar da Santa Ceia não pode ser de qualquer maneira, porque isso não é um pão comum, não é uma mesa comum. Tem de haver, antes da participação, um autoexame de consciência de quem vai participar. Daí a palavra diz, examine-se a si mesmo. Eu não posso examinar o reverendo, eu não posso examinar nenhuma pessoa aqui presente. A única pessoa que eu posso examinar aqui sou eu mesmo. Eu tenho que me autoexaminar. E quando eu me autoexamino, eu vejo que eu sou um réu.
Eu não sou o juiz. Quando nós queremos examinar os outros, estamos nos colocando na posição de juízes. E ninguém aqui recebeu mandato para ser juiz ou procuração para julgar qualquer pessoa. A única pessoa que você pode julgar é você mesmo, mas quando você se julga e se torna réu, você suplica por misericórdia. Você pede perdão, porque com certeza a tua consciência vai mostrar alguma coisa, um pecado, que tornou você indigno desta mesa. Preste atenção nisso. Então a palavra diz: examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma deste pão. Atenção, é para se autoexaminar e participar. Porque algumas pessoas dizem: eu me examinei, estou em pecado, então não vou tomar a Santa Ceia. Você está se excluindo da mesa. Se você não participar dessa mesa aqui na terra, por que supõe que vai participar da Santa Ceia lá na glória? Pessoa que diz: não, eu estou em pecado, então não vou tomar, ela pensa que está sendo honesta, mas ela está se excluindo da vida eterna. Outro diz assim: eu me examinei, estou em pecado, sei disso, mas não estou nem aí. Vou tomar assim mesmo. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas tem aquele que se examina e diz: Senhor, eu continuo hoje precisando do teu perdão e do poder do teu sangue, como no primeiro dia em que levantei a minha mão e te recebi como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Me purifica do meu pecado, perdoa minha iniquidade. E aí o Senhor diz: está perdoado, pode participar. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não é? Quando eu me julgo, eu antecipo o dia do julgamento para já. Senhor, eu sou culpado, me perdoa, sou réu. Eu me julguei, não serei mais julgado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O mundo já está condenado, minha gente. O mundo já está sentenciado. A Santa Ceia é para que você não seja condenado com o mundo. Amém? Então vamos ficar todos de pé, por favor. Nós temos aqui o pão e temos este recipiente separado, lacrado, que ninguém vai pôr a mão a não ser você, e o que eu vejo aqui dentro é justamente o pão sem fermento. Vou pedir que cada pessoa, por favor, segure quem está em comunhão com o Senhor Jesus, quem está ávido a tomar a Santa Ceia.